Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Não é mais um, é o número 288. Cria o hábito de falar o número bem no começo. Então é um mais um, de qualquer forma, e esse mais um é o número 288. Isso. Né, de acordo aqui com os nossos registros. E eu dou boas-vindas a todos aí que estão plugados agora no Plug Eldorado. Eu sou Tarcísio e esse que me corrigiu tão veementemente foi Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi? Tá tudo bem, tudo tranquilo. Hoje nós temos uma coisa especial. Normalmente esse programa, e é o que nós vamos fazer hoje no segundo bloco, é tirar dúvidas de informática, passar dicas, sugestões dos outros ouvintes, coisas interessantes achadas na internet. No primeiro bloco nós temos uma entrevista muito interessante sobre um tema que realmente preocupa muitas pessoas. Antes, porém, para quem está ligando pela primeira vez, a maneira de entrar em contato com o programa é através da internet, através de um e-mail. O nosso endereço eletrônico é o info@redeeldorado.com.br. E quando você nos mandar o e-mail, tome 3 cuidados. No assunto, coloque sempre Plug Eldorado, sempre, de maneira a não ser confundido com spammer. E não coloque anexos, por uma questão de segurança, nós não abrimos anexos. E coloque tudo que você quer saber, perguntas, dados, etc., tudo no corpo do e-mail, inclusive seu nome ou seu pseudônimo, se você preferir. Tarcísio, eu estava dando aula num curso de Engenharia da Computação em Santos, da Universidade de Santa Cecília. Me lembro disso. E eu tinha um colega chamado professor Cordella, que gostava muito de passear pela praia, por aquele, sabe aquele jardim à beira-mar de Santos? Que tá Sim, está no Guinness. Está no Guinness, é considerado uma das grandes maravilhas, né? Aliás, fantástico. É o maior jardim a céu aberto do mundo. Acho que é esse o título que dá o recorde dele pro Guinness. Ele estava passeando, olhando para a areia da praia, e aí ele me contou, Pierre, eu vi uma coisa que falei, começou. Sabe o que era? Sei. Um disquete. Sabe aqueles disquetes na de praia. 5 quarto, na areia da praia, jogado, falou, começou. Falei, começou o quê, Cordella? Falou, começou o lixo eletrônico, o lixo cibernético vai começar. Isso estou falando coisa de mais de 20 anos atrás, né, que começou. Eu acho que o lixo na forma de disquete só não foi para frente porque os disquetes foram aposentados, né? Mas eu acho que, quer dizer, com certeza outros tipos de lixo eletrônico já começaram a acontecer. Com certeza absoluta. E nós estamos recebendo aqui no programa o Roberto Maier. O Roberto Carlos Maier, é presidente da ACESPRO, Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia do Estado de São Paulo. É uma entidade bastante antiga, foi fundada em 1976, que justamente defende os interesses de quem trabalha nessa área de TI, Tecnologia da Informação. E o conceito que nós vamos discutir hoje é um pouco o conceito de TI verde. Eu confesso que quando eu recebi a ideia do TI verde, achei que fosse um treinamento intensivo para o Palmeiras, que está precisando realmente de alguma coisa. Mas depois eu descobri que esse verde se refere a... Tudo bom, Roberto? Tudo tranquilo? Tudo bom, vocês? Tudo tranquilo. Então, justamente, a gente está tentando conscientizar um pouco os nossos ouvintes, conscientizar um pouco os usuários de computadores sobre a necessidade de haver uma certa sustentabilidade também nessa parte da tecnologia. Quais são as ações que vocês propõem para que as coisas se tornem, assim, um pouco mais amenas nesse sentido? Bom, tem uma diversidade de ações que o usuário pode tomar por conta própria, né? A primeira é o descarte consciente daqueles produtos que ele deixa de usar, né? A gente tem hoje o principal problema, né, o descarte de baterias, né, que são extremamente nocivas ao meio ambiente. Né? Mas além disso, a gente tem dentro do mundo da tecnologia alguns produtos que levam um tempo muito grande para se degradar, né? Talvez o melhor exemplo seja o CD. Pouca gente sabe, mas um CD, para ele se degradar, ser jogado no meio ambiente, leva mais de 10 mil anos.
Pois é. Puxa vida, a gente não vai ver esse CD ser degradado então, né? Tá certo? A não 10 ser que mil anos. ocorra algum milagre, que é o problema você seja basicamente. filho de Matusalém, né? É o problema do plástico, Não, né? mas tem uma vantagem. Quando a humanidade se extinguir, porque nós estamos indo para esse caminho, e vierem alienígenas de fora, pelo menos vão ter um registro arqueológico do que nós fazíamos naquela época, né? Então, Não é só o plástico, né? Mas que entra na composição areia, quartzo, né? Que são elementos. E me diz uma coisa, no caso Uhum. específico dos CDs, a gente até vê, por exemplo, baterias, tem esses postos de recolhimento para a turma poder não agredir, pelo menos de imediato, o meio ambiente. E no caso dos CDs não se toma, obviamente, a gente não percebe nenhuma medida efetiva. Como é que o usuário deve proceder no caso dos CDs, que inclusive acredito eu que seja o caso mais comum, né? Aham. Bom, a princípio ainda não existe um programa implementado, né, de reaproveitamento de CDs, né, uma sugestão bastante simples, eu já fiz isso várias vezes, é escolher aqueles que são mais coloridos e ir lá para o Jardim de Infância fazer artesanato. Né? Artesanato, móveis de CDs, mas haja móveis, né? Haja artesanato, né? O melhor, no meu modo de ver, no caso dos CDs, seria implementar um programa onde os fornecedores tivessem que receber eles de volta, triturá-los, né? E daí reaproveitá-los como preenchimento para outros objetos que venham a ser fabricados, porque o CD triturado tem propriedades muito semelhantes às da areia. Ah, entendi. Entendi. Então seria uma coisa bastante. Até de repente na indústria da construção, pode ser algumas coisas. Sim. E o que é feito esse prédio? CDs. Tá certo? É uma maravilha. Agora, além digamos assim, do que nós podemos chamar de lixo eletrônico, que na realidade uma das pessoas que contribui para diminuir um pouquinho o lixo eletrônico é o nosso amigo José Carlos Vale, que está montando o Museu do Computador, portanto tudo que é lixo eletrônico ele adora. Mas, que aliás até está mudando de nome, é Museu do Computador, mas é o Museu da Informática e Tecnologia da Informação. Exatamente. MITI. Inclusive, quem estiver já aproveitando, nós falamos nesse assunto, www.miti.org.br. Certo. Se você quiser descartar alguma coisa. Já tem também, né, ele recebe esses lixos eletrônicos, funcionando ou não, né? Se estiver funcionando, melhor ainda. Agora, se nota, pelo menos eu, uma sensação que eu tenho, e você pode confirmar ou não, que você está mais na área do que eu, de que há um consumo exagerado, um desperdício exagerado de energia nessa área, de energia elétrica, inclusive, né? Se está se pensando em fazer alguma coisa, é verdade, há esse consumo, há esse desperdício? De fato, o consumo de energia elétrica é muito mais importante do ponto de vista ambiental do que o descarte desses produtos, né? Porque o descarte ele ocorre uma vez ao longo de toda a vida útil do produto, né? O consumo de energia, ele é uma constante. Né? É diário. Exatamente. Isso quando não é ininterrupto, né? Mas o consumo do aparelho propriamente dito, né? Exatamente. Tentar achar aparelhos mais econômicos ou coisa assim. Aí caberia a indústria, talvez. Sim, a indústria vem trabalhando nisso já há algum tempo, né? Existem alguns equipamentos hoje que já vem com alguns selos nos Estados Unidos, existe o selo ambiental, né? É uma estrelinha que vem nos equipamentos para indicar que o equipamento foi fabricado pensando nessa questão. Que hoje acontece, por exemplo, com a linha branca de eletrodomésticos, aquele selo do Inmetro que diz tem quanto aquelas consome. Faixinhas coloridas, né? Que diz, não é tão rigoroso. Né? Quando você compra um computador na loja, né, o fabricante não tem a obrigação de colocar uma etiqueta dizendo quanta energia aquele equipamento consome. Certo. Infelizmente isso ainda não é lei. Mas seria, por exemplo, uma medida que você proporia assim. Sim, isso é bastante simples, né? Agora, independentemente da lei, por parte do consumidor é bastante fácil saber de algumas coisas, né? Então, por exemplo, nos equipamentos domésticos, o maior consumidor de energia costuma ser não o computador, mas o monitor e a impressora, né? Então, os monitores principalmente mais antigos, aqueles que não são LCD, aqueles CRT, tubo de raios católicos. Exatamente, se quiser dar nomes sofisticados aí, podemos escolher à vontade, né? Tá certo, aqueles que são mais parecidos com um cubo, né? Tá certo? Do que com uma tela, né? Esses daí têm um consumo em relação ao computador 3, 4 vezes maior.
Então, uma coisa muito simples que pode ser feita, seu computador vai ficar ligado porque está fazendo um download, ou porque simplesmente vai lá no botãozinho Power do monitor e deixa ele desligado enquanto não precisa olhar o que aparece na tela. Isso não só é bom para o meio ambiente, como é bom para o bolso do consumidor. Com certeza. Com certeza a conta no final do mês vai ser um pouco menor, né? Com certeza. Então, na realidade, digamos assim, nós poderíamos pensar basicamente em duas atividades que tornariam mais sustentável, digamos assim, essa área, né? Uma delas é a preocupação com descarte, realmente, né? E a outra é a preocupação com o consumo de energia. Por exemplo, nas grandes empresas, até o consumo de energia de iluminação é uma coisa, nos centros de informática é uma coisa assim a ser pensada, né? Com certeza. Nas empresas, esse problema é ainda muito pior do que nível doméstico, né? Porque normalmente uma empresa, ela monta uma estrutura de tecnologia, de computadores, de servidores, para atender o seu pico de demanda. E que normalmente é muito mais alto ao uso médio do que aquilo que a gente configura em casa, né? Quando a gente compra um computador para usar em casa, né? Por exemplo, se a gente pensar numa empresa que tenha uma loja virtual na internet, ela tem que estar preparada para aquele pico de pedidos que vem no Natal. Isso é uma vez por ano. Isso aqui provavelmente um nível de demanda dúzias ou centenas de vezes maior que a média. Ou se a gente pensar no caso da Receita Federal, na hora da entrega da declaração de imposto de renda, nas últimas 2 horas, provavelmente recebe milhares de vezes mais declarações por minuto do que o restante do ano. Agora, nesse sentido de economia, de aproveitamento melhor aproveitamento dos recursos e tudo mais, eu estou lendo aqui a respeito das ações e das atividades que são o objeto da preocupação, o foco da preocupação aí, da sua preocupação, né, e da sua empresa, Maier, mas tem aqui um item que se refere à virtualização. Especificamente, explica um pouquinho o que seria essa virtualização e em que sentido ela poderia, vamos dizer assim, ser benéfica até eventualmente para a economia de recursos. A virtualização, basicamente, é uma tecnologia que já existia na época dos mainframes, que significa a gente usar um computador com um programa que simula que dentro do computador tem outro. Em resumo, é isso. Então, quando a gente, por exemplo, se a gente considerar uma empresa que tenha hoje 3 servidores, 3 equipamentos físicos, né, uma pequena empresa, que é bastante comum ter um servidor de internet, um servidor de banco de dados, e um outro que é um servidor de arquivos e impressão. Então, no dia a dia, durante o trabalho, é claro que o pico de uso desses equipamentos, ele varia ao longo do tempo. Certo. Mas cada um deles é configurado para atender uma demanda pico. Só que esse pico não ocorre nos 3 ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Se a gente pegar agora um outro computador, que, digamos, seja, em vez de ter 3 vezes aquela capacidade de cada uma daquelas máquinas, tenha, por exemplo, o dobro, a gente consegue, dentro desta máquina, virtualizar as outras 3. A gente reduziu em 1/3. Você cria 3 emuladores dentro da mesma máquina física. Exatamente. São 3 computadores lógicos. Isso. E num computador físico, simplesmente. Tá certo. Você acaba trabalhando mais com a média do que com os picos. Exatamente. Né? Essa é quando a gente leva isso para grandes empresas que têm centenas ou milhares de equipamentos, tá certo, a economia é muito maior. Entendi. Agora, eu tenho uma pergunta agora de ordem um pouco mais pessoal, tá certo? Você é diretor de uma empresa já bastante tradicional, desde 1990, a MBI, né? Sim. O que vocês fazem lá exatamente? A gente trabalha basicamente com informações sobre o mercado de tecnologia, né? Nós fazemos pesquisas. E os clientes são, então, fornecedores de tecnologia? Exatamente. Na grande maioria são empresas fornecedoras. Tipo Oracle, Microsoft. Exato. Tem também pequenas empresas do setor que trabalham com a gente, não são só os famosos, né? Não são só os famosos. Agora, a pergunta é a seguinte: essas informações são basicamente informações de mercado, informações sobre necessidades ou... E sim, pode ser tanto a respeito dos clientes dessas empresas, pode ser os consumidores finais, podem ser outras empresas, né? Uso empresarial da TI, e no caso desses mais famosos, muitas vezes são empresas do próprio setor de tecnologia, né? Porque essas grandes empresas formam suas redes de parceiros, né? Que eles chamam de ecossistema, né? O próprio e aí nicho muitas ecológico, vezes né? demandam informação sobre empresas do próprio setor que são locais aqui do Brasil. Maravilha.
Tarcísio, mais alguma pergunta? Sim, eu só queria, voltando ali ao tema da reciclagem, né, do reaproveitamento até dos equipamentos velhos, o Brasil está engatinhando nessa área, até acredito eu, porque no Brasil ainda seja um país em que tenta se consertar muita coisa quebrada ainda, né? Eu imagino, há muito reaproveitamento. Exato. Eu imagino, por exemplo, a gente sabe, né, de ouvir falar e até de presenciar alguns casos, que em países de primeira linha, primeiro mundo no nível tecnológico, como Estados Unidos e principalmente Japão, o computador lá, por exemplo, de um cara quebra, ele não vai tentar consertar, ele joga no lixo, literalmente. Então tem muitos computadores, às vezes nem precisa quebrar. Às vezes o computador se torna um pouquinho obsoleto, que para os padrões deles é obsolescência, mas para os nossos padrões é novidade, né? Se um brasileiro chegar num lixo de um japonês, ele faz a festa lá, né? Com certeza. Não é verdade? Então, lá realmente eles jogam fora a torto e direito os equipamentos. Me parece que esse fenômeno já começou a acontecer aqui no Brasil, né? Até porque não vale mais a pena, muitas vezes, você investir em consertar um determinado equipamento, porque os equipamentos eletrônicos, de um modo geral, eles estão se tornando cada vez mais baratos. Tá certo que o Brasil está engatinhando, mas o que já está se fazendo nesse aspecto? Eu vi aqui, por exemplo, que uma dessas grandes corporações, uma dessas grandes empresas que fabrica computadores, parece-me que é a Dell, né, já tem um programa de recolhimento dos seus próprios computadores usados, né? Eles pegam de volta como lixo, que quebrou, pode devolver lá para eles, que eles vão dar um fim nisso, vão ver o que reaproveita ou não, né? Mas fora esse exemplo, existe mais alguma coisa de efetiva que está sendo feita aqui no Brasil? Sim, a gente tem alguns exemplos concretos no Brasil muito interessantes, né? Em geral, eles não são praticados pelo consumidor final, mas pelas empresas, né? Talvez vocês tenham ouvido falar no CDI, o Comitê de Democratização da Informática, sim, né? sim. Que monta salas de treinamento, telecentros para gente de menor poder aquisitivo, né? Eles há muitos anos vêm solicitando e recebem doações de empresas, né? Quando as empresas fazem a atualização dos seus equipamentos, aqueles equipamentos obsoletos são doados para essa finalidade, né? A vantagem de ser empresa é que geralmente quando as empresas compram computadores, elas compram um monte do mesmo tipo. Então se ela tem 100, 200, ou que seja 15 computadores e uma parte estiver quebrada, dá para consertar usando as próprias peças daquele lote. Vai canibalizando. Agora, quando é consumidor final que está fazendo isso com uma máquina, fica muito difícil, né? Você conseguir achar uma outra igual para você de duas, por exemplo, fazer uma. Exatamente. Então, por isso que nesse caso fica por conta do fornecedor, uma iniciativa como essa da Dell, né? Que começou no primeiro mundo, no Brasil, que eu saiba ainda não está funcionando a todo vapor, né? De fazer o recolhimento desses equipamentos. E existem fenômenos que acabam causando ondas de descarte, digamos assim. Por exemplo, eu estou prevendo chegar já uma onda de descarte por causa do Windows 7. Que como o Windows 7 é exigente, não é tão exigente quanto o Windows Vista. Eles reduziram um pouco, mas mesmo assim, para o parque de consumidores finais, para o parque de usuários finais, o Windows 7 é muito exigente. Então, provavelmente, aqueles que querem correr atrás do modismo vão ter que refazer o próprio parque individual. Então, provavelmente vai ter uma onda de descarte logo com relação a esse tipo de solicitação, né? Que é a própria corrida do cachorro correndo atrás do seu próprio rabo, né? O software fica mais exigente, então o computador fica mais esperto, aí faz software para usar maior esperteza e vai indo, né? Então o processo... dessa espiral que a gente vive, né? E existe, da sua iniciativa ou da sua empresa, alguma espécie de programa que permita... Porque a gente, por exemplo, comentou aqui a respeito do Museu da Informática e da Tecnologia da Informação, né, o antigo Museu do Computador, que recebe esses equipamentos, é só entrar em contato com eles lá, e eles de bom grado recebem esses equipamentos. Só precisa tomar um cuidado, né, porque como é uma ação voluntária a desse museu,
Então, se a pessoa, por exemplo, tiver um daqueles mainframes que de 50 toneladas de 1960, tá certo? Fica um pouco difícil fazer o transporte. E o museu, acho que às vezes não tem essa condição. Mas ele recebe também, desde que, né, o transporte seja feito. Se a coisa for relativamente pequena, ele vai lá e retira. Mas se for grande, é mais complicado. E existe alguma coisa nesse sentido da sua iniciativa ou da iniciativa da sua empresa? Uhum. Na verdade, a gente está trabalhando na associação, na CESPRO, certo, né, em construir como se fosse um programa de governo para o uso da tecnologia para os próximos anos para o país. Né? Nós estamos chamando de um planejamento estratégico do uso da tecnologia pelo país. E certamente esse tema, né, da sustentabilidade, do reaproveitamento, ele faz parte, né, do conjunto de iniciativas que a gente pretende desenvolver. Nossa intenção é terminar esse trabalho de construção, né, desse planejamento até começo do ano que vem, para que ele possa ser colocado em público, né, lá para março, abril, antes que comece a nossa próxima campanha presidencial. Pois é, e aí começa a ter influências eleitoreiras no lugar das colocações verdadeiramente técnicas, né, das coisas que há necessidades técnicas. É verdade, mas é o momento de colocar em pauta itens que são de interesse, né, quando a gente fala no uso da tecnologia, talvez desviando um pouquinho da questão ambiental, né, a gente tem necessidade de realmente definir um rumo, né, para que a tecnologia sirva também ao cidadão. Né? Não, tem que haver uma política racional e uma política em que a tecnologia seja um fator de desenvolvimento. Exato. Realmente. Uhum. Eu me lembro, você é muito jovem para isso, provavelmente. Obrigado. E o Tarcísio mais ainda. Mas eu me lembro do incrível atraso tecnológico que foi causado pela maldita Secretaria Especial da Informática na época do governo militar. Foi um negócio eu também assim... me lembro, então não sou tão jovem assim, não. Mas foi uma coisa assim catastrófica. Com certeza. Entendeu? Hoje no Brasil, por exemplo, um computador maravilhoso, que dá de 10-0 em qualquer PC, em qualquer Windows, é o Macintosh. E hoje no Brasil o Macintosh é pouquíssimo utilizado, justamente porque naquela época você não podia fazer uma joint venture com uma empresa estrangeira. E a hora que tentaram fazer um Macintosh genérico, aliás esse termo genérico nem existia na época, né? Porque o PC genérico foi criado. E de certa forma eu diria até incentivado, aliás foi isso. A IBM foi criado com esse objetivo. Então o PC genérico aqui no Brasil foi criado com esse objetivo. Agora, em relação à linha Apple, né, que depois deu origem aos Macintosh, houve até uma repressão a respeito, né, no sentido da própria Macintosh, da própria Apple lá nos Estados Unidos. Sim, a Unitron começou a fabricar o Macintosh, fez a engenharia reversa, conseguiu fabricar, e eles colocavam um Unitron nas feiras internacionais com uma bandeira preta com a caveira e os ossos cruzados. Não, eles faziam isso mesmo, né, para mostrar a pirataria. E era uma pirataria que, digamos assim, exigida pelo governo, era um absurdo, era uma coisa assim... surrealista, né? Então essas políticas, e eu notei inclusive uma coisa, sempre falando em políticas de tecnologia de informação, está havendo uma onda muito grande de mal-entendido com relação ao que seja inclusão digital. Porque na realidade, inclusão digital não é dar um computador para o cara. Tem que haver uma inclusão cultural que faz com que o cara sinta a necessidade cultural de ter o computador. Porque eu estou notando, por exemplo, tem muitas escolas, eu sou professor, visito muitas escolas, em que se monta um laboratório de informática e vira uma LAN house. Ou seja, o camarada usa aquilo para MSN, para bate-papo na internet e para jogar videogame, quer dizer, e cadê a inclusão? Vira uma central de entretenimento apenas. Por falar em internet, eu tenho a impressão que agora muitos ouvintes nossos estão interessados em ter uma forma de entrar em contato com a CESPRO ou até com a MBI. Então, por favor, Roberto, deixa aí os endereços, como é que o pessoal, eventualmente, em busca de mais informações, ou então até interessado em participar de alguma forma desses programas, como é que eles poderiam entrar em contato, como é que eles poderiam te achar a tua empresa, a empresa que você preside aí?
Não, acho que a forma mais fácil é pelo site. Pelo Nos dois site? sites existe uma área Fale Conosco, né? Certo. O site da Acespro é www.acespro, escreve-se ASSESPRO, Certo. -sp.org.br. Então, acespro-sp.org.br. Isso, Esse é o site da Acespro. exato. E o E o da minha empresa? da sua empresa, MBI, né? Isso, é www.mbi.mariabolaigreja.com.br. Tá certo. Então, tá aí, ó, para vocês que estão interessados em entrar Deixa em eu corrigir, contato com as posso empresas, corrigir, Roberto? pode corrigir. Mike, Bravo, Índia. Mike, Esse é o código. é o código. Essa é só para rádio aficionados. É o radioamador também, né? Também vale. Tá, então repetindo, www.acespro-sp.org.br e www.mbi.com.br. Exatamente, são os dois sites, e através do link Fale Conosco vocês podem entrar em contato aí e quem sabe ingressar nesse TI verde, né? Tá certo, Perluigi? Tá ok, então. Bom, acho que o nosso tempo está se esgotando. A gente vai agora para um rapidíssimo intervalo e voltamos já já. Até já. Obrigado, Roberto. Obrigado a vocês. Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. P-Table. Esse é o nome da mais completa, dinâmica, didática e surpreendente tabela periódica já estruturada na internet. O sonho de qualquer químico realizado. Altamente interativa, você pode descobrir praticamente tudo a respeito de qualquer elemento químico conhecido. Para professores que têm acesso à internet na sala de aula, trata-se de uma visita obrigatória. Para estudantes do ensino médio e vestibulandos, uma verdadeira viagem no universo da química. Parabéns aos criadores dessa maravilha. Para acessá-la, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop de número 983. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da rede Eldorado. Infodrops na Eldorado. Se você se interessa por calendários, então o site Calendar Home é imperdível. Lá você encontra uma ferramenta para construir e imprimir o seu próprio calendário. Encontra também informações sobre os calendários maia, chinês e vários outros. Há lá também uma completíssima enciclopédia sobre o calendário, organizada por datas, séculos, décadas e vários outros tipos de critério. O site está em inglês, mas pelo conteúdo vale a pena uma prolongada visita. Ele fica em www.calendarhome.com. Bem, mas ele também pode ser acessado no link disponível no Infodrop número 420, que se encontra no site www.intermatica.org. Repetindo, trata-se do Infodrop número 420. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado. Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, esse que é o de número 288. Para os ouvintes que estão aqui plugados desde o início, nós no primeiro bloco entrevistamos o Roberto Maier e agora vamos dedicar esse segundo bloco realmente às dúvidas e dicas que vocês ouvintes nos enviaram através do info@redeeldorado.com.br. Então vamos a elas, né, Pierluigi? Vamos, tem algumas dúvidas interessantes. O Udo, você lembra do sobrenome dele? O sobrenome não. Porque ele é um ouvinte já, assim, Udo Platz. É um ouvinte assíduo nosso e bastante. Acho que é esse. Vamos ver se é o mesmo colaborador, Udo. né? E um grande colaborador. Diz, a minha conexão com a internet
é aquela net rápida de 100 kbps, quer dizer, na realidade 11,6, na realidade, USB 1.0. Por quê? Porque a placa de rede foi queimada por um raio. Certo. Problema, não consigo assistir a vídeos diretamente, eles aparecem picotados. Ouvindo a gravação do plug direto no Intermática, ela também fica picotada. Ouvindo no site do Moacir, que usa o Real Player, não apresenta problema. Bom, para os ouvintes que não sabem, depois que o nosso programa vai ao ar, a gravação do nosso programa é disponibilizada em 3 pontos. No território Eldorado, no próprio site nosso, que é o intermatica.org, e no intermatica.org você tem um link para o site do Moacir, que é um dos nossos mais antigos ouvintes, que também mantém no site dele a gravação. E o Moacir disponibiliza essa cópia da gravação do programa em Real Player. E diz aqui, Udo, que direto no intermatica.org fica picotado. Sim. Mas no site do Moacir, que é a Real Player, não apresenta problemas. Diz, será que aumentando a RAM do meu computador eu consigo mais sucesso? Porque o meu compact é quase sucata. Vamos ver o que ele tem. O clock é 100 MHz. É verdade. Ele tem 256 bem modestozinho, eu diria. 250, meio giga de memória, são 2 bem, memórias. Não chega a meio giga, não. Não, 2 memórias e 1/4 de giga. 256 megabytes de memória. Um clock de 100 MHz, um Pentium 3. Eu acho que, olha, Udo, ou realmente... você compra um computador novo, ou você, se for consertar o teu computador, eu acho, vamos ver se o Tarcísio concorda comigo, que tem 2 coisas aí a serem mexidas. Uma é a placa de rede. Sem dúvida. Porque entrar por USB 1.0, se fosse USB 2.0, tudo bem. 1.0, realmente a velocidade de transmissão de dados é muito, muito baixa. E a segunda coisa, realmente aumenta a memória. É verdade, é verdade. Talvez aí no caso do site do Moacir você não tenha observado problemas, porque no site do Moacir normalmente você baixa o arquivo antes e o assiste depois. Né? Quer dizer, não é uma coisa online ali. E se for online, pode ser até que, por exemplo, que o Real Player faça um buffer muito maior do que o buffer dos outros, ou seja, ele armazena muita coisa antes de começar a tocar. Portanto, mesmo que a velocidade depois de transmissão comece a falhar um pouco, ele tem tanta coisa já guardada que dá a sensação Eu acredito que, já que nós falamos, sem ofensas, viu, Udo? Aliás, a gente te respeita demais, até pelas dicas e colaborações que você sempre envia aqui para o programa. Mas justamente pelo fato do assunto do primeiro bloco ter sido lixo tecnológico, eu diria que o seu computador já está assim... É um candidato. É um bom candidato a ser um lixo tecnológico. Veja, hoje em dia, um Pentium 3 com 256 MB de memória, 40 GB, operando com Windows 98, ele é muito, muito legal, ele funciona muito bem, não há dúvida. Só que a tecnologia evolui e as necessidades de máquina para acompanhar essa tecnologia, por exemplo, os recursos de internet, eles vão se tornando cada vez mais sofisticados. Na época que esse seu computador foi lançado, nem sequer praticamente se sonhava ainda em, usando os recursos da época, fazer-se uma transmissão de vídeo via internet. De áudio, né? A coisa estava meio que engatinhando quando esse computador foi ligado aí, foi lançado. Mas de vídeo nem se sonhava, não se fazia. Claro que havia planos para o futuro, mas não para aquele presente, para aquela realidade dos computadores da época. Então, o que aconteceu é que os recursos oferecidos por internet, por várias outras mídias foram aumentando, consequentemente aumentando também a necessidade dos equipamentos para poder acompanhá-los. Né, as performances dos equipamentos. Agora, uma dica, viu, Udo? Eu te garanto que esse computador que você tem aí, você pagou muito, muito, muito mais caro do que, por exemplo, custa hoje um computador Pentium Celeron desktop, tá? Estou falando de desktop, não estou falando de notebook, mas um Pentium Celeron de 1 GB. Né, veja, portanto, uma memória 4 vezes maior que a que você tem instalada aí. 1 GB de memória.
160 gigabytes, que para hoje ainda é pouco, mas é 4 vezes mais do que você tem aí, de HD. Tá? E com o clock bem maior do que esse, e já com Windows Vista e coisa assim, né, com Windows Vista Home Basic, você compra por R$700 hoje. Dá para comprar em supermercado. Tá? Num supermercado você compra R$700 e dá ainda para fazer um plano de 12 prestações em 50 e poucos reais, para você ter uma noção. Então com um pouquinho mais de 50 e poucos reais por mês, você consegue comprar um computador no mínimo 4 vezes mais potente que esse que você tem aí. Tá certo? Claro, não é um computador de top de linha, não é um computador que para os padrões de hoje seja aquele computador, ao contrário, é dos mais modestos para os padrões de hoje. Mas o mais modesto para os padrões de hoje, em relação ao que você tem, ele é muitíssimo mais sofisticado e você vai ter aí muito mais tranquilidade de trabalhar em internet, de acessar sites, ver vídeos, ouvir sons de internet com muito mais qualidade do que com esse computador que você tem aí, tá bom? Talvez seja o caso, né, Udo? Se você tiver aí meio incomodado, de dar uma pensada em trocar, tá bom? Tarcísio, temos aqui uma dica, um pedido, da Ivandete Oliveira Costa. Ela diz que tem 50 anos, e diz, primeiramente, muito obrigado por tornar minhas madrugadas de domingo mais alegres. Ela nos ouve na reprise, né? Antes de computador, eu já era fã, agora nem se fala. Eu sou no rádio ainda deitado e quando levanto, ligo o PC e ouço mais 2 ou 3 vezes, mesmo que não esteja precisando da dica. Ah, então ela ouve a gente às 5 horas da manhã no domingo, Tarcísio. Maravilha. Olha só. Deveria ter um modo de ver eu ver vocês. Sabe que eu já tive a ideia de mandar instalar uma câmera? Você lembra que filmaram uma vez a gente aqui? Foi engraçadíssimo, colocaram no YouTube. Sim, né? Colocaram no YouTube. Não é tanto que nós estamos sentados lendo, então não é certamente, digamos assim, um cenário empolgante. Mas as pessoas gostam muito de ver a cara de quem e não tá é nem falando. um programa de muita ação, né? É um programa assim, né? Que a gente fica dois malucos lendo aí e respondendo coisas. Agora, diz ela que seria o máximo uma aula meio ao vivo, pois às vezes eu me perco na explicação. Tenho 50 anos, só agora estou me informatizando. Nesse aspecto, a imagem às vezes Ajuda. Ela ajuda, né? Quer dizer, para a gente poder explicar. É um velho ditado, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Com certeza, com certeza. Luigi, eu estou com uma dúvida aqui de um ouvinte nosso, que é o Ricardo. Ele mandou uma dúvida no seguinte sentido, acho que essa até encaminhamos lá para o Thales e ele nos respondeu. Ele diz que tem uma câmera digital, mas antes da câmera digital ele sempre foi fissurado aí em tirar fotografias, então ele já tem muitas fotografias tiradas pelo método analógico. Certo, filme. Fotografias que foram reveladas e tudo mais. E a pergunta dele... Ou placas de vidro. Placas de vidro? Placas de vidro, porque antigamente... Não é o caso do Ricardo, acho que ele não tem placas de vidro. Você deve sabe ser que fotografias. antigamente os fotógrafos pegavam uma placa de vidro, eles próprios criavam emulsão para recobrir, emulsão sensível para recobrir a placa, e essa placa depois era usada para tirar aquelas fotos naquelas máquinas de fole, que chamava lambi-lambi, você lembra aquelas máquinas assim de fole? Sim. E o flash, obviamente, o que era? Magnésio. Em que o camarada acendia o magnésio, dava aquele relâmpago de luz que permitia fotografar as pessoas e depois não se enxergava mais nada, porque aquilo era uma fumaceira. Eu sei que nesse momento tem ouvinte pensando assim, o professor Pierluigi não nasceu, foi fundado. Mas era o que se usava antigamente, no começo da fotografia. Mas voltando, ele não é tão primitivo assim. Então, e ele diz assim, ele tem uma coleção muito grande de fotografias tiradas no modo analógico, né? Quer dizer, fotografias, eu que estou acrescentando por minha conta o modo analógico, fotografias impressas, né? Já, quer dizer, já reveladas. Assim, em papel. E ele gostaria de saber se é possível, a partir dessas fotos, criar-se imagem digital, como as câmeras digitais. Bom, encaminhamos a resposta aqui, ou melhor, a pergunta para o Thales Trigo, professor Thales, lá da Full Frame, e ele nos respondeu, né, que basicamente o que são imagens digitais? São imagens criadas, digitalizadas por computador, né, quer dizer, tratadas na base
de dígitos 010101 no computador. E como é que elas podem ser criadas? Obviamente a partir de uma câmera digital, ou de fotografia ou de vídeo, né? Mas também, claro, você pode digitalizar imagens, como as de fotografias já registradas e impressas no papel, através de scanners, né? Então, ele sugere, no caso aí do Ricardo, que ele escaneie as fotos. Mas como são muitas fotos, talvez uma forma um pouco mais rápida de fazer todo esse processo seria usar a câmera digital que ele tem e fazer aí algumas experiências de distância, iluminação e tudo mais, e um suporte adequado para colocar as fotografias que ele já tem prontas e quer digitalizar, para fotografar a fotografia. Né? Se a pessoa trabalhar de uma forma, fizer umas experiências no sentido primeiro de iluminação, ângulo, o suporte, quer dizer, enfim, colocar a câmera digital num lugar fixo, por exemplo, um tripé. Em cima da mesa coloca um suporte que ele encaixe as fotografias para que elas fiquem sempre na mesma posição e na mesma distância. E coloque ali em volta umas 2, 3 lâmpadas, de modo que não dê nenhum reflexo, se o papel for brilhante, né? E faça algumas experiências com algumas fotos para achar o melhor posicionamento e as melhores condições de iluminação. A hora que ele fizer isso, quer dizer, a hora que ele definir esse padrão, aí é partir para o abraço, é trocar a foto, clique, trocar a foto, clique, trocar a foto, clique. Ele não precisa nem se dar o trabalho outra vez e reajustar tudo. Ele vai tirando fotos das fotos e depois, claro, ele terá todas essas fotos armazenadas no cartão da câmera digital. Certo, né? Com certeza. É muito Então, mais rápido. É muito mais do rápido que usar scanner. do que ficar escaneando uma a uma. Se bem que se ele tiver, por exemplo, uma impressora dessas multifuncionais, que já tem scanner, ou mesmo já se tiver um scanner, é a outra sugestão também que o Thales manda. Você sabe que esses dias eu fui fazer uma palestra no Senai lá de São Bernardo, né? E uma das palestras que eu fiz era aberta ao público. E um dos públicos, uma das pessoas chegou para mim e falou: professor, e me mostrou uma foto preto e branco, pequenininha, com um monte de moleque lá, monte de moleque, de gente assim de 13, 14 anos, 15 anos, e me mostrou essa foto. Falou: professor, olha bem essa foto, olha eu aqui no cantinho, e realmente era ele, crianças assim. Falou: agora olha o outro lá, no outro canto. Era eu. Era você. 50 anos atrás, o cara foi meu colega de escola 50 anos atrás. Nossa, você não se reconheceu. Não me reconheceu. A si próprio. Não se reconheceu. Ele ficou justamente de escanear a foto e me mandar pela internet para que eu possa ter. Bom, a gente agradece aí mais uma vez a resposta do Thales, lá da Full Frame. Quem tiver interessado em pegar mais informações lá sobre a escola que o Thales gerencia, né, e comanda tão brilhantemente, digamos assim, é o www.fullframe.com.br. E esse Full Frame é F de Fox, U-L-L, F de Fox, R-A-M-E. E o Paulo Valério tem uma dúvida aqui meio estranha, Tarcísio. Diz o seguinte: eu recebo e-mails. Eu também recebi e-mails. Mas não consigo enviá-los. A mensagem fica na caixa de saída e quando tenta enviar tudo, aparece o aviso seguinte: no Windows Mails do notebook marca blá, 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 blá. O aviso que aparece, tentei colar, é o seguinte: não foi possível conectar-se ao servidor. Assunto: testada no notebooks. Conta pop.ig.com no notebook. Servidor smtpig.com.br, protocolo SMT, porta, erro de soquete. Mas peraí, deixa eu ver se eu entendi a pergunta dele. Ele disse que ele recebe os e-mails, mas não consegue enviá-los. Tanto é que quando ele entra na caixa de ferramenta e diz receber tudo, o Windows Mails verifica e recebe tudo. Agora, quando ele clica em enviar tudo, não sai nada. Não sai nada. E como é que ele mandou o nosso para cá? Deve ter entrado em outro computador. É provável, né? Agora, deixa... Você é muito sacana. É a minha dúvida. Agora eu tive uma dúvida. Certo. De qualquer forma, eu acredito que seja o seguinte: você está usando um programa cliente de e-mail que é o Windows Mails, tá? Toda vez que se utiliza um programa cliente de e-mail, o que é um programa cliente? É um programa que acessa remotamente os servidores, que são computadores dedicados a fazer esse serviço de conexão à internet e de distribuição de conteúdo de internet. No caso, servidor de e-mail,
é um servidor, é um computador, né, que está ligado aí a uma rede que tem conexão rápida, claro, tem que ter, né, ela tem uma banda alta, uma banda larga, e centenas ou até às vezes milhares de computadores acessam esses servidores como lugares intermediários para que os e-mails possam ser enviados e recebidos, exatamente como se fosse uma grande caixa postal. Existe um servidor, que é o servidor POP, e um outro, que normalmente é o servidor SMTP. Um deles é o servidor que recebe os e-mails que as pessoas querem enviar e os redistribui para outros servidores, que são os servidores SMTP de outros lugares. O que é o servidor SMTP? É aquele que pega esses e-mails, é a caixa postal, para que as pessoas possam acessar essa caixa postal e pegar os e-mails que receberam. Então, um recebe, quer dizer, o POP envia, você envia para um POP, depois para pegar você vai lá e acessa um tal de SMTP, tá bom? Bom, de qualquer forma, para que o seu computador, para que o programa que você esteja utilizando, o programa cliente, no caso, o Windows Vista, aqui no seu caso. Windows Mails. O Windows Mails, aliás, né, Paulo Valério? Então, nesse caso, você tem que ter contado para esse programa, ali no item configurações, qual é o endereço do seu servidor POP e qual é o endereço do seu servidor SMTP. Parece que a conta está correta, popig.com.br, smtp.ig.com.br. Tá, mas eventualmente pode estar ocorrendo aí algum problema de conexão. Faz o seguinte, pelo que você está indicando aqui, esses servidores, ou esse seu provedor de e-mails aí, ele tem acesso via webmail, ou seja, via internet, sem a necessidade de você ter um programa cliente. Você entra no site deles. Você acha que é IG, né? Se identifica, eu acredito que sim. Uhum. Se identifica e a partir lá do site deles você pode acessar a sua caixa postal e também pode, claro, acessando a caixa postal pode tanto enviar quanto receber. Faça experiências lá e, claro, eu acredito que você vai ser bem sucedido. Se for realmente bem sucedido, então o teu problema está na configuração do Windows Mails. Ou seja, deve uma letrinha, um pontinho, com um caractere a mais, um espaço em branco ali na hora de configurar e dizer os nomes desses servidores, pode pôr tudo a perder, no sentido do computador não achar, né, e não ter para quem mandar, não entender para quem que deve ser mandado aquele pacote de e-mails. Então eu acredito que deva ser um probleminha de configuração do seu programa de cliente de e-mails. Com certeza, com certeza. É por isso que eu uso o webmail, viu, Tarcísio? Sempre. Não tem que configurar, né? Você entra no site e a única coisa que você tem que fazer é o login e dar a senha. Acabou. Aí você já está na sua caixa postal. É bem mais prático. Mas temos aqui digamos assim, uma mensagem de apoio revoltado do Angel. O Angel diz o seguinte: olha, ele ouve nosso programa aos sábados, né, às 14 horas, e diz: no último programa ouvi os senhores, acho que foi no penúltimo, dizendo que o Windows 98 era muito bom e que as coisas mais simples são mais práticas que as sofisticadas. Estou de pleno acordo com esse pensamento. Eu tenho um microcomputador Pentium, um MMX 200 MHz com Windows Millennium e sinceramente acho ótimo. Os recursos de mover, copiar, excluir arquivo, arrastar arquivo para as pastas, o Windows ME, são ótimos. Agora, quando utilizo os computadores da Lan House, que já tem o Windows XP, por exemplo, fica todo atrapalhado. Para fazer as mesmas coisas, ficou mais complicado. Por que os engenheiros de software não mantêm as boas coisas do Windows e eliminam as dificuldades? Que raio de evolução tecnológica é essa? Ou seja, ao invés... E ele fala tudo em maiúsculo, que equivale no e-mail a gritar, né? Ao invés de facilitar o fácil, complica o fácil e impossibilita o difícil. Ele diz: ainda sou fã do DOS. Quer dizer, Angel, olha... Você não perde por esperar. Espera chegar o Windows 7 e nós vamos dar muitas risadas juntos. Espera chegar o Windows 7. Você já ouviu falar naquela máxima, né? O que vocês fazem da vida? Nós criamos dificuldades para vender facilidades. Então acho que é mais ou menos por aí, né, que está a indústria de software hoje em dia. Elas sofisticam demais e infelizmente os usuários acabam ficando escravizados, ficam na mão deles. E às vezes o suporte nem é
um suporte tão eficaz. O detalhe, em relação a essa comparação que o Angel faz, eu costumo dizer o seguinte, que parece que uma pessoa que fez um curso de pilotagem, tirou brevet e se habilitou a pilotar um avião monomotor, bimotor, que seja, um avião pequeno, de pequeno porte. Aí essa pessoa ganha na sorte grande, né? E alguém chega para ela e fala, olha, você tem o direito de escolher qualquer avião para ser o seu avião particular. Será que essa pessoa vai escolher um Boeing, um jato desses de linha comercial, um Airbus? É claro que não, porque ela vai ter um Airbus na mão, mas não vai saber pilotar. Exatamente. Tá certo? Ela vai ter que fazer outro curso para pilotar o Airbus. É mais ou menos isso que acontece nessa linha do Windows, né? Hoje em dia, talvez o Windows Vista seja um desses super jatos, um Airbus, um Boeing, sei lá das quantas e tal, mas que exige, de certa forma, apesar dele ser todo automático, né, porque é a característica desses jatos, ele exige um conhecimento, uma familiaridade que não existe. Uma familiaridade muito grande por parte de quem vai pilotá-lo. E além disso, ele tem tantos recursos, tem tantas facilidades, entre aspas, que é muito fácil, apesar de toda a redundância ser criada lá dentro, de uma dessas coisas dar errado. Sim. Né? Então a gente ouve falar de vez em quando num acidente porque o tubo de pitot não funcionou, que é uma coisa relativamente simples, tá certo? Não, mas Então, às vezes me parece... de turbina, aquele acidente que aconteceu com a TAM... Um detalhezinho deixa de funcionar, pronto. Um hacker invade teu computador, é uma falha de segurança. Agora, eu tenho uma teoria, viu, Tarcísio? Eu acho que a evolução industrial deveria ser assim. Assim como está a tendência da convergência digital, eu acho que tem que começar a criar divergência digital. É o seguinte, quer comprar um computador, para quê? Para assistir vídeo, assistir isso, assistir aquilo, quer dizer, você quer um computador que seja multimídia para diversão, é um tipo. É verdade. Outro computador, quer um computador para trabalhar, para fazer coisas, tá? É outro tipo. É verdade. Tem que haver uma separação, porque essa mania, por exemplo, o Windows 7 virou o quê? Uma enorme central de multimídia, onde que o cara que quer fazer alguma coisa simples se perde lá no meio. Eu acho que o mercado, de certa forma, eu não sei até que ponto isso seria viável, mas o mercado ele deveria oferecer as duas opções. Sim, sabe? Uma divergência digital. Não, mas as duas opções, quer dizer, tanto um equipamento voltado para uma tecnologia convergente, quanto um equipamento especializado, portanto uma divergência digital. Então haveria vários computadores de várias linhas especializado. Esse é especializado em quê? Em música. Então ele está todo equipado para o cara que gosta de trabalhar no computador com música, edição de som. E aquele é em vídeo. E aquele outro, esse é só para quem quer processador de texto. E aquele, esse é só mais para quem quer só acessar preferencialmente internet. Né? Fazer umas diferenciações nesse aspecto. O excesso, claro, e tem que ter aquele caríssimo que faz tudo, porque sempre tem um maluco que gosta de fazer tudo ao mesmo tempo agora no computador. Você falou bem, um maluco. Ou seja, o excesso de versatilidade torna tudo excessivamente complicado. A gente observa isso, por exemplo, na indústria dos celulares. É a mesma coisa. Você pega um celular hoje em dia, ele faz de tudo. Aí uma vez eu perguntei para um amigo meu, eu falei, mas escuta, o seu celular também faz ligação, além disso tudo que você está falando que ele faz? É que nem relógio. Teve uma época que os relógios, eles tinham calculadora, tinham barômetro, tinham altímetro, tinham medidor de frequência cardíaca, tinha de tudo. Eu chegava para o cara e falei, ele também dá as horas? Que horas são? Né? Dá para descobrir as horas nesse seu relógio? Então, assim como aconteceu com os relógios, que foram abandonados, esses relógios multifuncionais, eu acredito também que os celulares, eles tendam a se simplificar novamente, e quem sabe os computadores. Quem sabe os próprios computadores, porque já está na hora de começar a simplificar. Viver uma vida mais simples e feliz, né? Feliz, exatamente. Tá Tarcísio, nós estamos chegando no fim do nosso tempo. Mas prometemos aos ouvintes que na semana que vem os e-mails que não foram respondidos, com certeza absoluta, serão respondidos no programa número 289. Esse é o 288. Isso, né, a gente está encerrando mais esse programa, agradecendo a vocês ouvintes e que ficaram ligados nessa última 1 hora e convidando a todos para que, principalmente aqueles que mandaram as suas dúvidas, que serão respondidas, para que se pluguem no próximo programa. Obrigado a todos e até logo, Pierluigi. Até logo, Tarcísio, até logo, Alexandre, até semana que vem.
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.